Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma videoaula de sexta, a nossa videoaula de engenharia eletrônica. Há um tempo atrás publiquei aqui no canal o projeto de um voltímetro, mas foi algo meio no improviso. Eu demonstrei a montagem em protoboard, expliquei, mostrei o diagrama esquemático brevemente e deixei para download. Surgiram muitas dúvidas sobre aquele diagrama esquemático e por este motivo na aula de hoje vamos demonstrar um novo diagrama esquemático para o mesmo voltímetro com uma explicação mais detalhada. Vamos analisar o diagrama esquemático e disponibilizar todos os arquivos para download, diagrama esquemático, layout, para você também construir o seu voltímetro, que é uma ferramenta muito boa para você utilizar no seu laboratório de eletrônica, por exemplo. Essa videoaula é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br e confira todos os produtos da Toroid. Os transformadores toroidais, indutores e muito mais para você conferir. Eu sempre recomendo o uso de transformadores toroidais em seus projetos. toroid.com.br. Acesse e solicite já uma cotação. Vamos agora conferir o projeto teórico do voltímetro e depois fazer os testes práticos aqui na bancada do laboratório. Let's get started! Estamos aqui com o principal componente utilizado em nosso voltímetro. Vamos utilizar no caso o ICL 7107, que é um circuito integrado dedicado para esta função e permite diversas aplicações, como o próprio documento do fabricante já sugere. Este circuito integrado você encontra muito facilmente no mercado eletrônico. Vamos utilizar o encapsulamento convencional de 40 pinos, que é este da esquerda aqui, e vamos configurá-lo para trabalhar como um voltímetro, utilizando displays de 7 segmentos, displays de anodo comum, e vamos também configurá-lo para trabalhar entre 0 e 25 volts. Esse foi o projeto. Ele controla 4 displays, como você pode ver aqui. O display 1 para as unidades, o 2 para as dezenas, o 3 para as centenas, que está aqui e está aqui, e um quarto display que é unicamente controlado pelo pino 19 para o milhar, que também é utilizado para demonstrar a polarização de tensão com o pino 20. Portanto, você pode medir até 1000 volts com este circuito integrado aqui. E aí mais abaixo no datasheet, todas as características do circuito integrado. Eu recomendo sempre a leitura. O que nos interessa para hoje é a aplicação típica. A partir desta aplicação típica que vocês estão vendo aqui, desenvolvemos o projeto do voltímetro digital utilizando displays de anodo comum, 7 segmentos já conhecidos. O bacana deste componente é que ele apresenta de forma interna circuitos contadores, decodificadores e inclusive os resistores limitadores de corrente dos segmentos. Podemos conectar os segmentos diretamente nos pinos do circuito integrado sem problema nenhum. Os pinos estão aqui e você pode controlar estes 4 displays, sendo 3 para mostrar os números até 999. E aqui mais um para o 1 dos milhares e também para o menos das tensões negativas. Aí galera, ele permite diversas configurações, mas utilizamos a configuração para uma fonte de 0 a 25 volts, que normalmente são as fontes utilizadas na bancada eletrônica. Portanto, teremos um ponto decimal como ele está mostrando aqui na figura. Vamos mostrar uma casa decimal e os números de 0 a 25 neste display e neste display. Este é o das unidades e este é o das dezenas. E aí o quarto display será instalado também para atualizações do projeto ou então para demonstrar tensões negativas, caso você queira medir também tensões negativas com este voltímetro. Para quem gosta de fazer conta, aqui tem algumas equações bem simples para o projeto. Basicamente, precisamos de uma malha de oscilação que garanta uma frequência de 48 kHz a partir de um resistor e um capacitor externo, uma rede RC convencional. Aqui está o diagrama em blocos. Vejam que temos nosso oscilador, que é a rede RC, utiliza um capacitor e um resistor, calculados para aquela frequência de 48 kHz aproximadamente, circuitos inversores para a oscilação, um divisor de frequência por 4 e uma lógica de controle. E aí no mais,
temos os contadores, responsáveis por selecionar milhares, centenas, dezenas de unidades, uma latch para selecionar as saídas e os decodificadores internos, e ele também contém circuitos limitadores de corrente, que está aqui um zoom implementado com transistores de efeito de campo. Outras aplicações para o circuito integrado é um termômetro, como mostrado aqui na página 13. Então você pode explorar esse datasheet e ver as outras possibilidades para o ICL 7107. Vamos conferir agora o nosso circuito final do voltímetro. Aqui está o circuito completo do voltímetro, então vamos explicar ele detalhadamente para vocês. A implementação utilizada, vamos começar pela fonte de alimentação. Ele precisa de mais e menos 5 volts. Então a nossa fonte de alimentação está aqui, pessoal, não tem nenhuma novidade nesta fonte. Temos o clássico 7805, vamos aplicar uma tensão de entrada de uns 20 e poucos volts, que vai ser pegando diretamente da saída retificada do nosso transformador da fonte regulável. Temos mais 5 volts aqui. Capacitores para filtragem, que vocês estão vendo aqui. E aí, com o circuito integrado ICL 7660, que já demonstramos neste canal também, aplicamos ele no modo convencional, que ele recebe uma tensão de entrada, no caso 5 volts do 7805, e na saída ele fornece menos 5 volts. Com essa sacada temos a fonte simétrica de mais e menos 5 volts com uma entrada simples de ground e VCC. Você pode utilizar uma fonte utilizando o 7805 e o 7905 também, se preferir. Aqui está o ICL 7107, o circuito integrado principal. Os dois componentes que fazem a oscilação, R5 e C5, 48 kHz. Se você conferir no datasheet, verá a equação para este cálculo. E aí temos outros componentes conforme o circuito típico, que são estes componentes aqui. Temos a entrada, que será medida, que passa por um divisor resistivo e tem o capacitor de desacoplamento de 100 nano. Entramos no pino 31. Esta tensão em Vin+, como você sabe, vai variar entre 0 e 25 volts. E para o ajuste fino, para a calibragem, vamos utilizar um Trinpot multivoltas, que está aqui, neste ponto. E foi isso que muita gente confundiu no vídeo anterior, que não entendeu estes pontos P1C, P1B e P1A. Estamos destacando eles aqui para vocês. São estas wires dos terminais do Trinpot. Vamos utilizar um Trinpot multivolta de 100K e vai ligado nestes pontos que são tensão de referência, V de referência mais e menos, e o P1C passa por este resistor de 10K e vai para o mais 5 volts. Na prática você utiliza esse Trinpot, portanto, para calibrar o seu voltímetro. Aplique uma tensão e aí você ajusta o Trinpot baseando-se num voltímetro industrial. Bem simples a calibragem apenas neste componente aqui. O ideal é utilizar um Trinpot multivoltas para conseguir deixar ele bem preciso. E por fim temos a saída, que é o nosso display. Vejam que estou representando com um único barramento, para que o diagrama esquemático fique mais limpo, mas é bem simples de entender, visto que temos aqui o nome de cada uma das wires. Por exemplo, aqui o A1, que é o segmento A do display 1, está aqui representado com A1 minúsculo. Você segue o barramento e vai enxergar o A1 aqui no display 1, que é o menos significativo. Vamos pegar outro aqui, o A3, por exemplo, vamos pegar o C3. O C3 minúsculo vai para o barramento, você segue ele e vai encontrar aqui no display 3 o C3. Então, este está interligado com este. Bem simples de entender, né, galera? Vale ressaltar que estes displays são de anodo comum. Portanto, tem os dois terminais que vão ligados no mais 5 volts e os dados são enviados com lógica low. O display mais significativo, temos apenas o B e o C ligados, que o B e o C são este segmento e este, eles formam o número 1. Eles são ligados no AB4. Se você observar, os dois estão interligados.
O AB4 é o pino 19 do ICL, que está aqui representado com esta label em seu wire. Portanto, este ponto está ligado nestes dois pontos aqui. Quando configurar para ler 1000 volts, por exemplo, ou 100 volts, também pode utilizar este aqui e deixar o menos significativo para os decimais, você vai precisar destes dois segmentos. E também para tensões negativas, o segmento G, que é este traço central, que representa o sinal de menos, neste caso aqui, vai ligado no pino 20, que é o POL, que está aqui, de polarização. Bem simples de entender. E aí outro detalhe são os pontos decimais, que nestes 3 displays aqui não vão ligados, ficarão apagados. E como configuramos o hardware para a leitura de 0 a 25 volts, ligamos um resistor de 560 ohms para garantir que o decimal do display 2 fique sempre aceso. Na prática teremos a representação, portanto, de um número entre 0 e 25, em DP3 e DP2. DP3 são as dezenas e DP2 as unidades, e os decimais estarão representados no display 1. Vamos verificar o circuito na prática, mas antes eu quero demonstrar para vocês o layout que desenvolvemos e estamos deixando para download com todos estes arquivos aqui aí na descrição do vídeo. Aqui está o layout desenvolvido em Ares. Então, o que eu quero demonstrar do layout, que ficará mais claro de entender na prática, é que os displays, se você observar aqui, estamos na vista de cima do nosso layout, os displays estão por cima do circuito integrado. Mas na realidade, desenvolvemos o layout para que os displays fiquem na face oposta dos componentes. Com isso, conseguimos desenvolver um layout bem simples, em face simples, que facilita a construção e evitando muitas ligações. Portanto, na face superior temos todos os componentes e na face de cobre, que contém as trilhas, teremos os displays, como veremos logo mais na prática. Venha comigo! E aí está o nosso voltímetro, galera. Ele está montadinho em sua placa de circuito impresso e já pronto para instalação em uma fonte de bancada, utilizando estas cantoneiras de ferro aqui, fixando a nossa placa de circuito impresso nelas, e aí fica bem simples de instalar. Como podem ver, esta aqui é a face cobreada. As trilhas do circuito impresso estão aqui e você pode conferir um tutorial completo de como construir uma placa de circuito impresso aqui no WR Kits Channel. Do outro lado, temos os componentes. Então, como eu mencionei na explicação teórica, o display fica em oposição aos componentes. É exatamente o que você está vendo aqui. Com isso, conseguimos uma placa um pouco reduzida e também uma placa de face simples, que é mais fácil de desenvolver, mais fácil de construir. O 7805 é bom colocar um dissipadorzinho de calor e todos os demais componentes do projeto. Este aqui é o True Input Multivoltas, foi utilizado para calibrar o voltímetro. A calibração é muito fácil de fazer. Você coloca um multímetro industrial e compara as tensões, ajusta esse cara aqui até que fique o mais próximo possível. O nosso ICL 7660 para os menos 5 volts. E aí está. Ficou uma plaquinha bem pequena, você pode facilmente instalar em sua fonte de bancada. Por exemplo, as fontes que já sugerimos como projeto aqui mesmo neste canal. Vamos agora fazer o teste prático e ver se as tensões medidas pelo nosso voltímetro estão mais ou menos coerentes com um multímetro industrial. Estamos alimentando o voltímetro com 12 volts e entrando com 2 volts da fonte de bancada. Vamos verificar aqui no multímetro industrial se está mais ou menos coerente. Vamos colocar aqui. – 2.006 volts, então vejam que está bem coerente. Vamos variar aqui na fonte de bancada. Colocar uns 5.7 volts. O nosso voltímetro registra 5.7, vamos verificar agora
o voltímetro industrial. Como podem ver, a precisão está bem coerente, 5,69 volts no voltímetro industrial. Vamos modificar de novo a tensão, vamos colocar uns 11,1 volts, medindo de novo, 11,05 mais ou menos. Aí percebam que aqui está variando entre 0 e 1, significa que é alguma coisa entre 0 e 1, 0,5 e 0,1, como registra aqui o nosso multímetro. Vamos aumentar a tensão agora, 20,5 volts, vamos ver no multímetro, 20,26. Então percebam que para tensões mais altas há um afastamento, mas nada que comprometa a nossa leitura em um instrumento de bancar. Eu sugiro que vocês construam este voltímetro, que vale bastante a pena. Ele é bem preciso, bem confiável, e um mostrador com um display de 7 segmentos sempre é mais interessante. Não preciso nem dizer que se você gostou desse voltímetro, deixe seu like, clique em gostei, compartilhe e favorite este vídeo, que isso nos ajuda pra caramba. Se você é novo aqui no canal, está conhecendo o canal agora, clique em se inscrever no botão aqui embaixo, para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade, nenhuma promoção, e também passe a dica para todos os seus amigos, e estará nos ajudando a continuar com esse projeto, ok? Aqui tem vídeos diários, muitos cursos e projetos para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Muito obrigado pela audiência de sempre, nos sigam em todas as redes sociais. Aquele abraço e até a próxima!